Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Eli Naim, podcast esse, o último do ano, já passamos o Natal, você que tá aí já comeu para caramba, já aguentou o sogro, a sogra, aquele tio chato que vem de fora, e agora a gente vai fazer o nosso podcast de final de ano, pensando principalmente em você que tá procurando uma vaga no mercado de trabalho, você que quer ser uma das empresas, né, um dos funcionários do nosso querido Porto do Açu e tantas outras atividades que a gente tem na nossa região, mas que muitas das vezes não há qualificação para isso. Hoje a gente vai bater um papo, ele que é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de produção e hoje atualmente trabalha como técnico de segurança no Porto do Açu. Meu amigo de longa data, bastante data. A gente está ficando velho, Felipe Zanon. Prazer. Para mim é outro sobrenome, mas a gente fica para os bastidores o sobrenome. Irmão, obrigado, prazer ter vindo. Último do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre o que você está vivendo, né, vivenciando lá no Porto do Açu. Muitas das pessoas elas não têm noção do tamanho que é o Porto e do tamanho das oportunidades que lá estão e às vezes acham que é muito distante e que na verdade a gente sabe que quando a gente se qualifica de verdade, a gente consegue. Obrigado, prazer ter vindo. A gente sempre fala que a gente fala um pouquinho de tudo, mas a gente sempre começa falando um pouco da vida pessoal. Felipe, filho de quem? Casado com quem? Pai de quem? Conta um pouquinho, né? Prazer estar aqui, obrigado aí pela convite, oportunidade. Sou filho de Rubens, né? Pedreiro, ele hoje é funcionário público. Sandra, que né, era doméstica, né? Hoje ela acompanha, né, idosos e nessa, né, crescente aí, aprendendo com os meus pais, né, através do estudo você não tem um crescimento. Isso daí a gente vê, né, a importância que é, né, à toa que hoje eu cobro dos meus filhos, né. Sou casado com Ana Carolina, administradora, pai de 3 filhos. 2 meninos aí de 16 anos e uma moça de 9 anos, a Maria Luísa. Pietro, Nicolas e Maria Luísa. Tá velho, hein? 16 anos. 16 anos já. E cobrança que eu faço a eles hoje em dia, em cima do estudo, é porque hoje eu estou vivendo a questão de... Poderia ter corrido lá atrás, assim, né? A cabeça que nós temos hoje, né? O que eu poderia fazer há uns anos atrás, né? Melhorar o inglês, né? Ter feito um curso técnico há um tempo, né? Menor, né, do que eu fiz, um curso superior, mas o tempo não está perdido, né? Não coloque dificuldades aí para pessoas que estão... Já passaram assim, um pouco exato, a idade da adolescência, da juventude, que é a época boa de você fazer vários cursos técnicos também. O inglês, a gente sabe do quanto é importante, né? Hoje eu tenho 2 também e a gente está no inglês desde sempre. Começaram no inglês e tem que se formar no inglês. Isso é uma exigência muito da mãe. A mãe cobra muito essa questão do inglês. Mas são coisas que são extremamente, hoje, normais. O que antes tinha um diferencial do cara ter o inglês, hoje ele é diferencial se ele não tiver o inglês, né? Exatamente. O inglês hoje virou... É normal, tem que ter. Exigência. Quase é uma obrigação, assim, uma exigência das empresas, né? Você diferencia salários aí, o dobro, o triplo do salário para pessoas que têm o inglês, dominam o idioma. Não é arranhar o idioma, dominam o idioma, tá? Que eles pedem. Verbal, escrita, a exigência está muito grande em cima disso. E, né, curso técnico hoje, ele está com peso maior do que o nível superior, por incrível que pareça, para você entrar no mercado, seja portuário, né, que nós temos aqui próximo, onshore e offshore também, isso dá um peso muito grande. Eu tenho colegas, né, que ministram treinamentos, têm um nível superior e não tem o nível técnico, está encontrando dificuldade por isso. Ou seja, o investimento é menor, o tempo é menor. Mas hoje passou a ser tão essencial quanto o curso superior. Exatamente, porque é o start, né? É o gatilho, né? E o que a gente fala, pessoal que, né, recebeu aquele 13º, aquela primeira parcela, aquela segunda parcela,
pega esse dinheiro, investe no curso técnico. A gente vê muitos colaboradores aí, colegas mesmo, estou sem oportunidade. E a pergunta que a gente faz, está pronto? Está preparado? Está qualificado? Se especializou em alguma área específica? Justamente. O que você se enquadra? Eu estou perdido. Teste vocacional, pô. Vai na internet, procura. O que você domina o quê? Eu sou muito de equipamentos, eu sou muito de falar, do diálogo, eu me troço com pessoas, comunicação, né? Tec-segurança. Zanon, eu prefiro a parte aí de operacional simples, né? Você tem um curso técnico, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, vai se enquadrando naquilo. É o que a gente sempre fala, oportunidade não falta, falta é empenho, muitas das vezes por parte das pessoas. Infelizmente, falta muito empenho também do poder público de não ajudar nesses cursos de qualificação. Isso é uma luta, uma bandeira minha que eu tive durante praticamente meu mandato inteiro. Mas mesmo que o poder público peque muito, erre muito na parte dele, eu acho que a pessoa, quando está determinada, ela corre atrás, ela consegue se qualificar e as oportunidades existem. Hoje, há quanto tempo no Porto, diretamente? Eu estou no Porto, né, há 2 anos, próximos 2 anos. Eu era do mercado offshore, em Macaé, embarquei aproximadamente 6 anos, né, e vem aquela pergunta, né, como que você conseguiu entrar offshore, depois você entrar no Porto do Açu, né? Fácil, não é para ninguém. Eu fiz um curso, né, técnico. Eu fui escolhido, eu boto assim, que eu ia para a parte de logística, só que no momento que eu ia optar pela diurno, noturno, eu perdi ali 5 minutos, só tinha Tec Segurança do Trabalho, a opção. Eu fui e fiz Tec Segurança do Trabalho, nada em vão, nada. Aonde eu fiz e falei assim, como começar, né? Vem aquela questão, né, dar o início. É a hora de a gente pegar e ver o seguinte, eu não consigo entrar logo como técnico, é difícil, né? Ou você tem o QI, né, que é o que indica, ou você tem que ir na braçada mesmo. Galgando. Tem que sim, subir no degrau, né? Aonde eu iniciei como auxiliar técnico, né? A gente fala muito, eu trabalhei no amor, porque eu trabalhava, tinha uma remuneraçãozinha da passagem, né? Fiquei 6 meses nessa missão, mas fazendo com excelência, trabalhando da melhor forma possível. Me efetivaram, trabalhei na empresa de coleta de lixo aqui em Campos, como técnico de segurança do trabalho, onde eu dei o meu boom, né, de aprendizado, conhecimento, saí da construção civil e fui para essa parte. Logo em seguida, eu comecei a participar de processos seletivos em Macaé, entregando currículos, indo de porta em porta, entregando. Numa dessas visitas, eu fui selecionado, né? No meio de 30 técnicos de segurança, eu era o único que não tinha experiência offshore. Fiquei entre os 3. Nessa oportunidade aí, conversando com a moça do RH, né, a responsável do RH, Adriana, salvo engano o nome dela, a Adriana falou assim, Zanon, posso te dar uma sugestão? Eu falei, pode. Eu estou vendo aqui que você é o único que não tem experiência offshore. E o contrato, o cliente, que é a Petrobras, ela exige isso, uma experiência de no mínimo 2 anos offshore. Aí eu falei, Adriano, o que eu posso fazer? O que você me indica, já que você é da parte do RH? Ela falou assim, Zanon, eu tenho a oportunidade de auxiliar de limpeza offshore. Aqui não requer experiência. Você quer entrar? Eu não pensei 2 vezes. Né? Nesse momento eu falei assim, tô dentro. Aí ela ficou assim, mas o salário é bem abaixo do técnico de segurança. Eu falei, não há problema, eu estou vendo ali como uma oportunidade. Né? Eu vou dar 2 passos para trás, pegar um impulso e pular. Entrei como auxiliar de limpeza, trabalhei assim como ninguém, limpando... Ficou quanto tempo? 8 meses. O certo era no mínimo 2 anos. É exatamente isso que eu ia te falar. 2 anos. E eu fiquei 8 meses. Eles viram meu empenho e dedicação, entrei como homem de área, já entra a parte de organização, parte mais bruta, né, de uma plataforma. Não fiquei 6 meses como homem de área, surgiu um processo seletivo como técnico de segurança. Aí já, pela oportunidade, viram também o empenho e já puxaram. Exatamente. Junto a isso, né, atuando de qual forma? Uma coisa que ela colocou na minha cabeça e falou que é importantíssimo. Network. Elinho, faz toda a diferença.
Você está ali conversando com engenheiros, com técnicos, colaboradores mesmo ali, né? Com boa vontade, muitas das vezes fazendo aquilo que não é... porque as pessoas falam muito, existe uma diferença entre você ser puxa-saco e você entregar mais daquilo que você é demandado. Exatamente. Então, são coisas completamente distintas. Ah, eu sou pago para trabalhar 4 horas, mas se meu patrão precisa que eu trabalhe 5, e se eu ver que é um cara que é merecedor daquela confiança de eu trabalhar 5, o porquê não de eu trabalhar 5 e não fazer questão disso? Nessa área acontece. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, o cara, eu sei porque eu já lidei de um lado e lido do outro. Aquele que me faz menos, aquele que me dá mais atenção e aquele que corre atrás nos momentos mais complicados, pode ter certeza que o patrão ele olha de maneira diferente exatamente por aquele que, quando ele mais precisou, o cara estava ali. Elinho, Lógico que há patrões e patrões. Sim, mas principalmente a área, qualquer área, eu vejo assim, eu estou falando da área offshore, portuária, muito poucas pessoas observam isso. Não só a liderança ela está ali observando você. O próprio colega de trabalho ele observa. Ele sabe se você é ferramenta ou não é ferramenta. Exatamente. Né? Eles falam assim, ferramenta cega, hein? Se é ferramenta cega, ou seja, é um cara que... Né? Não adianta você entrar na área portuária, um offshore que for, para ser mais um. Seja diferente. Faça a diferença, é o que você está falando. Muitas das vezes, né? Exato. Meu horário era de 6 da manhã às 18 horas. 18 horas eu estava fazendo, sabe o quê? Parte administrativa, ajudando relatórios. Bora, vamos ajudar. O que está precisando? Zanon, tem preguiça, você pode? Posso, agora, bora. Vamos sentar aqui e fazer. Ou seja, aquilo ali vira uma rotina. Nessa quinzena, as minhas lideranças faziam o quê? Colocavam essa oportunidade para eu te davam a demanda. Exatamente. Terminava ali, Zanon, tinha que organizar esses documentos, as pastas aqui, tem meio físico e meio digital, né, que é obrigado a ter, né, muitos documentos aí que nós temos guardado no mínimo 5 anos. E eu pegava, ajudava a organizar, fazia com boa vontade, ou seja, a quinzena passava, que não é fácil embarcar. Esse é um outro detalhe que eu ia perguntar, né? É complicado. Eu já vi muita gente falar que se acostumou, mas eu já vi muitas pessoas desistirem por causa do embarcar. Alinho, primeiro embarque, eu lembro se fosse hoje, eu desci na unidade P31, balanço, é um FPSO, né, produção e armazenamento de petróleo. Eu cheguei, primeiro, eu fiz essa pergunta, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Unidade balançando, mareando, falei assim, vamos embora, estou aqui na chuva molhada. Por quê? A maioria das pessoas que vão para embarque, né, se for o meu caso, eu penso o seguinte, eu estou aqui por alguém. Eu coloco isso como um fator motivador. Pela sua família, pelos seus filhos. Exatamente, na hora. Né? Quando você pensa em desistir, eu falei, tem minha família me esperando. Entendeu? E é o que eu faço. Esse momento de chegar, ficar 14 dias, né? Muitas das vezes você passa dos 14 dias... Né? Tem vários casos que o cara acaba pegando 21. Acontece, pô. Época da pandemia, eram 10 dias confinado dentro de um hotel, mais 21 dias embarcado. Eu não via minha família. Eu estava em unidade gringa, né, que eles falam, né, pela Equinor. E você ficava assim, meu Deus, minha família. E muita gente desiste não por essa dificuldade de balanço, etc. Exatamente por ficar na metade do tempo sem a família, que realmente é um peso. Exato. Elinho, chega um momento, que você está falando o meu momento, né? Eu tenho oportunidades hoje onshore, offshore, semana passada apareceram 3, e você vai indicando, né, uns colegas. Zanon, você já trabalhou aqui, vem. Você, com o tempo, você poder dar esse luxo de falar assim, aonde que está pagando um pouco mais, aonde que está te oferecendo melhores benefícios, né? Só que você tem que colocar na balança o seguinte, o offshore... É o custo-benefício. Exato. Poxa, hoje você está no porto, e o porto é o quê? Vai e volta todo dia? Todos os dias, né? Segunda a sexta?
a minha atividade ela é administrativa, segunda a sexta-feira. Porém, eu fico de stand-by. Sábado e domingo, madrugada, podem ter alguma ocorrência, como nós tivemos, né? Eu estou à disposição da empresa. Né? E só que lá no Porto do Açu, cada empresa ela tem uma escala. Existe escala de 4 dias trabalhados e folgando 4 dias, indo e voltando todo dia para casa. Existem empresas que trabalham uma semana e você folga uma semana. Depende aí de cada empresa. Cada empresa. Hoje é aquilo que você falou, você bota na balança e graças ao seu empenho, muitas vezes, a gente até falou isso, nós que lidamos com empreendedorismo, com qualificação, eu sempre falo isso. Por exemplo, no meio público há um desejo, e eu sou favorável a esse desejo, por exemplo, de que haja um pedaço, né, um número de vagas para essas empresas sem essa exigência, por exemplo, que você teve de 2 anos de experiência. Porque imagina só, um cara gasta um determinado valor, faz o curso, se qualifica, acaba de se qualificar, ou seja, tá com tudo fresco na cabeça para poder, às vezes, desempenhar um serviço. E se ele não tiver os 2 anos de experiência, ele não vai ter experiência daqui a 10 anos. Exato. Mas... Então, no privado é mais difícil, porque é difícil você exigir uma empresa particular a isso. Mas no meio público já há um desejo por parte de algumas pessoas, eu, por exemplo, faço parte disso, de que se crie algumas leis para que você dê oportunidade do primeiro emprego para aquele que não tem os 20%, porque senão você não vai fazer a roda girar. Exato. O que acontece muito hoje nesse meio que você vive, a gente tem empresários, amigos, funcionários também, é que muitas das vezes uma empresa ganha da outra e ela é obrigada a tirar aquele profissional que está na outra empresa porque ela ganhou o contrato. Sim. Ou seja, ela não dá uma oportunidade a um novo funcionário exatamente porque na licitação ali a Petrobras exigiu, por exemplo, que tivesse 2 anos de experiência. Então tem você recém-formado, tenho eu com 10 anos de experiência, você não é empregado, me tiram da empresa onde eu estou para que eu vá para uma outra empresa, o cara vai me oferecer mais, obviamente, e eu acabo indo. Existe esse ciclo muito ruim hoje nessa área. Só que a Petrobras, né, ela está revendo esses conceitos, tá? Até porque existe assim, uma exigência até parte né, das grandes empresas em dar oportunidades. E dar uma oxigenação no mercado. Exato. E muitas das vezes, né, o que acontece? Um dos receios qual seria? Muitas das vezes aquele colaborador que está há 10, 20 anos embarcando, ele já tem seus defeitos, vamos dizer assim. Costumes, vícios. Seus hábitos ali. Muitas das vezes é melhor você pegar alguém cru que você vai polir, vai moldar ele ali. Qualquer profissão. E dando oportunidade a ele, dar uma oxigenada. Vambora, sangue novo. E aquele cara ali acho que já contribuiu um certo tempo em alto mar e pode agora ajudar a parte administrativa. Tem uma série de demandas. Um outro ponto também importante, aproveitando esse gancho, a Petrobras, ela está vendo, já tem um ano e meio já, quase 2 anos, abrindo oportunidades para o sexo feminino. Tá? Você vê assim, a cada embarque que você vê o número de mulheres aumentando, principalmente na parte operacional ali. Mas que legal, né? Porque antes era um... Eu lembro de alguns amigos que falavam, caraca, bicho, só tem homem, só tem macho, você tem que ficar olhando para o homem o dia inteiro. E era algo realmente muito difícil você ver. Sim. De um tempo para cá você vê que isso tem aumentado consideravelmente. É uma das atividades, né, que eu vejo assim até bacana, né, soldadoras. O que eles estão vendo? O sexo feminino realizando uma atividade, né, trabalho quente, que nós chamamos, né, solda, o final dessa atividade, o acabamento... É muito mais detalhista. Esquece. É assim, você olha
né, o sexo masculino, alguém de sexo masculino realizando atividade, muitas vezes ali com excelência, você vê depois um trabalho de uma mulher, cara, de detalhe, de acabamento, fica um negócio assim, e como eu falo, né, qualquer atividade tem que ter a mulher no meio, ela é a cereja no bolo em relação a isso, parte organizacional, né, e outra coisa, talvez não tenha força bruta que um homem tenha, mas ela ganha nesses conceitos em relação... De qualidade, muitas vezes. Exatamente, e o pensar diferente, né? Isso daí eu vejo muito isso daí a bordo. E o número de lideranças que você vê a bordo também, principalmente parte da Petrobras ou terceirizadas, do sexo feminino, tem crescido assim... Que bom. Cara, isso é ótimo para o mercado, assim, em geral, entendeu? Estão revendo isso e vendo que fazem a diferença. Felipe, em relação a cursos de qualificação, a gente fala que, na minha opinião, o campus tem boas grandes empresas que fazem cursos de qualificação. O que falta mesmo é a oportunidade dessas pessoas. Muitas das pessoas não têm condição de pagar, não são cursos baratos. A gente entrevistou há um tempo atrás o Márcio, que é até dono de uma empresa da Smart, um amigo, que é uma empresa que faz... Na 28 de março? Na 28, o Márcio, a gente entrevistou ele aqui. Assim, no mercado. Bacana, já há bastante tempo. E hoje, para você fazer ali 2, 3, talvez 4 cursos que são mais obrigatórios, né, que eles falam, né, o T-Hilt que fala. Agora é T-Hilt. Salvatagem e outros cursos, você gasta aí de 10 a 12 mil reais em média para fazer esses 4 cursos. São mais 2 que ele me falou também. Exato. O que acontece, Aline? Vamos falar assim, pessoas que estão hoje no mercado, Zanon, não tenho nada, né? Vê qual atividade, qual curso técnico você se encaixa melhor. Primeiro, em Campos tem várias instituições aí, e as condições também, um exemplo, muitas das vezes a pessoa não tem aquele dinheiro para poder fazer... Mas divide muito, divide... Exato, pô. Cara, se parar para pensar, eu falo muito isso nos DDS que eu faço na área, junto aos colaboradores. Eu fiz uma pergunta lá ao colaborador, você sai com a família todo final de semana? Sai para comer pizza depois da igreja? Né? Sempre tem aquele coisa. Eu falei assim, tá, você gasta o que mais ou menos? Ele, Zanon, uns 150, 200 reais. Mas você sai todo final de semana? Sim, 200 reais. 800 Já pagou o curso? O curso técnico hoje em dia é 200 e poucos reais, Aline. Eu tô falando assim, nada exorbitante, mas às vezes... Falta de prioridade. Exato. O que é prioridade na vida da pessoa? Pô, fez aquilo ali, né? Campus tem aí alguns cursos técnicos aí que oferecem aí desconto de 50%, né? Macaé, né? Tem curso gratuito. Vai ver o quê? O que é prioridade? Pesquisa. Eu estava em Macaé trabalhando numa empresa na Smart Coach, Grupo Priner. Eu fiquei 1 ano lá, né, no contrato, finalizamos o contrato. Nesse 1 ano ali, eu usei a instituição, um Senai em Macaé, fiquei fazendo um curso gratuito de solda, eu fiz curso de pintura. Aí o pessoal assim, rapaz, você é doido, você é técnico de segurança. Eu falei, gente, eu entendi o que é o soldador viver aquilo ali. Tá cheio, né? Até para cobrar é muito melhor você saber fazer. Você vai falar a língua dele, você já tem outro peso. Você vai fazer de pintura, tá? Aí eu faço a pergunta, eu falei assim, esse tratamento antes, por que eu sei? Aí ele fala assim, Zanon, você conhece o assunto. Você buscou diferente. É diferente, pô, você vai, né? Aí depois o seu superior olha também de maneira diferente. Exato, diferente. Em uma entrevista, né? No momento que você vai falar na parte mais técnica, né, quem está lá do outro lado, um engenheiro, um coordenador, o que for, assim, ele conhece. É dessa forma que funciona, entendeu? Você tem assim, um peso para falar daquilo dali e não está falando qualquer coisa. Felipe, a gente já falou que, acho que hoje você é um exemplo e a gente fala isso para as pessoas até para uma virada de ano, né? De que o estudo e a qualificação tem que ser prioridade, né? É aquilo que você falou. E muitas das vezes falta é você colocar a organização na sua cabeça, na sua empresa, na sua família. Sim. Porque, como você mesmo disse, a pizza do final de semana já pagava o curso. Exato. E muitas das vezes as pessoas elas não se organizam. A gente hoje tem uma educação financeira que não é tratada nas escolas, que consequentemente não é tratada nas empresas, em grande maioria. Então, se você hoje tem um profissional, um funcionário,
que ele não está bem financeiramente ou ele não está bem emocionalmente, isso afeta na sua empresa, Sim. afeta no seu trabalho, porque ele não vai render o que ele poderia render se ele tivesse melhor emocionalmente. Por isso que a gente fala hoje, né? Acho que o Porto e essas empresas offshore e onshore são exemplos disso, do quanto psicólogos são importantes, principalmente para você, um funcionário que está 15 dias ali em alto mar, o quanto que aquilo não afeta, né? Não afeta psicologicamente. Ah, seu filho nasceu, poxa, você faz aniversário, virada de ano, Natal que passou. E dizer que essas coisas não influenciam, principalmente depois de uma pandemia onde a vida perdeu um valor absurdo, infelizmente. Pessoas foram embora sequer terem um enterro. Ou seja, Sim. Como isso ficou... A pandemia, ela banalizou um pouco isso. Não que a gente não dê valor, pelo contrário, a gente deu mais valor ainda, né? Mas você viu mortes acontecendo onde a gente não teve nem sequer o direito de despedir da pessoa, né? Elinho, eu marquei a unidade na P31 também. P31. Ela, como técnico de segurança, depois de ter dado início como técnico de segurança no mercado offshore, né? 2 anos depois eu voltei a P31 como técnico de segurança. E eu tive assim, infelizmente, né, cheguei na época da pandemia e havia um número de pessoas dentro de um container. Lá tem muitos containers escritórios, né, que eles utilizam. Consegue mobilizar, fica mais fácil. E o número, lotação máxima lá eram 4 pessoas nesse container. E o primeiro dia que eu cheguei no container, tinham 10 pessoas. Pessoal da área administrativa, operacional, resolvendo. Eu falei, pessoal, bom dia, boa tarde, Zanon. Aí uns conhecia. Eu falei, para pedir licença aos senhores, porque a lotação máxima aqui, devido a essa pandemia, são 4 pessoas. Ah, pô, Zanon, lá vem eu sei como técnico de segurança. Eu falei, sim, 4 pessoas. Respeitaram, uns acharam, concordaram, outros não. Hélio, 20 dias depois, um dos rapazes que reclamava, nós perdemos esse rapaz na pandemia. Rapaz, foi-se um baque tão grande, que os colegas nossos de trabalho, eles ficavam assim, me ligavam, Zanon, sabe quem faleceu? Quem é? Fulano. Eu falei assim, cara. Aí, rapaz, você fica naquilo. Zanon, só lembro você chegando lá e conversando com a gente. Teve um dia, aí eu saí na área, né, liberar um APT, dar uma orientação aos colaboradores, e teve um dia que eu cheguei, pô, tinha essas 10 pessoas novamente lá. Eu cheguei aqui, eles vão arrumar problema comigo, cara. Aí, nesse momento aí, cheguei até a bater boca com um deles ali, não quis respeitar. Eu falei, olha só, eu vou começar a dar advertência. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida como técnico de segurança. Aí eles respeitaram, saíram, e um desses rapazes, infelizmente faleceu. Ou seja, alguém estava livre disso, ninguém está livre disso. E isso daí dá assim, um baque muito grande. Uma das tristezas que eu tive, né, além de acidentes, né, que eu participei, eu estava ali próximo ali, vi um dos meios de limitação, né, para socorro lá em cima também são grandes. Ah, tem médico lá em cima, tem enfermeiro, tem uma sala médica. Um acidente que marcou? Movimentação de carga, um colaborador nosso, qualquer carga içada, você não pode colocar a mão nessa carga. Você tem um cabo guia, nada mais é que uma corda, né? E esse cabo guia você pode segurar essa carga para orientar o guindaste que está, né, movimentando esse material. Um colega nosso, no momento que a carga foi içada, ele foi colocar a mão para parar a carga. Só que era um container de 15 toneladas. Veio de encontro ao outro que estava. Ele só fez ai. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, senta aqui. Esmagou. Aí você fica assim, né? Isso, além de, né, tivemos óbito, pessoas mergulhadores, na nossa plataforma mesmo, realizando um reparo no casco, e de madrugada, helicóptero chegando. Ele chegou helicóptero de madrugada, você dormindo, você já sabe que não é uma coisa tão legal, entendeu? Alguém não está bem. Aí o rapaz veio a óbito. Dentro ele havia jantado, né? Passou um tempo, eles têm que respeitar um tempo depois que se alimenta para poder descer novamente, né? Mergulhador. Ele começou a sentir mal alguns minutos depois, 10 minutos depois, subiram já passando mal, colocamos ele
Ele estava na embarcação, né? Anexa ali a nossa plataforma. E sentiu mal, colocamos ele, né? O guindaste faz serviço de socorro numa cesta, colocamos esse colaborador dentro da plataforma, aonde ele foi... Os primeiros socorros foram realizados, mas veio a óbito, infelizmente. E estava uma época de balanço na plataforma. Essa plataforma, FPSO, a P-31, ela balança muito. E nesse balanço não conseguia a aeronave parar. Não adianta a aeronave vir. Pode ocorrer até um acidente pior com a aeronave. E nesse momento, só que passado algum tempo, algumas horas, a preocupação nossa é o corpo, né? Apodrecer. O que nós tivemos que fazer? Começar a tirar todo o alimento de dentro do frigorífico para colocar. Olha só. Pesado. Pesado. Você vê coisas assim. Como eu falei, o offshore tem um ônus, tem um bônus, né? Qual é o peso disso? Né? Tudo mil maravilhas. Vou descer 14 dias, vou estar passeando, vou estar curtindo. Nada. Né? O que é sua prioridade? E às vezes os 14 dias passam muito mais rápido do que às vezes os 14 dias que você está lá em cima. Exatamente. Parece que os 14 dias lá é um ano, né? E o porto aqui... E eu acho que o certo é você pegar esses 14 dias, se qualificar ao máximo e tentar sair desses 14 dias, dos outros 14. Exatamente. Justamente. Irmão, obrigado. Passa muito rápido. Quando você mais percebe, já acabou. Já acabou. Obrigado. E eu acho que a gente termina o ano de 2024 falando para as pessoas se qualificarem. O estudo hoje sempre foi importante, hoje cada vez mais importante ainda nas nossas vidas. E o Felipe é um exemplo disso e tantas outras pessoas que venceram graças ao estudo, graças à qualificação. Eu sou aquele cara adepto ao empreendedorismo, vocês sabem disso, porque eu sempre falei isso. Eu acho que as pessoas elas merecem elas escolherem o que elas querem para a vida delas. Eu acho que concurso público é bom você trabalhar para uma grande empresa é bom, também é bom. Você ter seu próprio negócio também é bom. Então você não pode não escolher uma dessas três opções, porque a gente tem que sempre querer o melhor para a nossa vida. Exato. E todas essas três dependem de qualificação e de estudo. Nenhum empresário tem sucesso se não tiver estudo, se não tiver trabalho, se não se qualificar. E esse acho que é o norte que a gente tem para o ano de 2025. Trabalho digno, correr atrás. Isso é o melhor programa social que a gente tem na nossa vida, né? Exato. Esse é o grande exemplo que a gente dá aos filhos. Pô, meu pai trabalha pra caramba. Pô, é muito bom ouvir isso, cara. Gostoso, sim. É muito bom ouvir isso. Ele me dá atenção, ele brinca comigo, mas ele trabalha pra caramba. E eu acho que esse equilíbrio é o que mais motiva a gente. Exatamente. Né? É o que a gente deixa, né? É. O legado nosso fica aí, né? Obrigado, irmão. Obrigadão, Papai do Céu abençoe. Amém. Beijo nos três lá, na Madame. Que seja um 2025 de muito trabalho, amém, de muita qualificação, porque eu acho que o homem ele tem que se qualificar o tempo todo. Eu estou fazendo pós-graduação. Que beleza. Estou fazendo pós pela PUC na minha área de marketing. Bacana. E acho que a gente tem que se qualificar cada vez mais. Eu acho que nunca é tarde para se qualificar. Nunca é tarde para ler. Exatamente. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha irmã é uma apaixonada pela leitura, minha irmã mais nova. E isso vai mexendo um pouco com todos nós. Claro. Então, que seja um 2025 de muita paz, de muita bênção, de trabalho e de saúde da família toda lá. Exato. Agradeço aí a oportunidade, né? Quem não tem dinheiro, vai para a internet, pesquise, tem cursos gratuitos, né? Não sei um Excel, procura, né? Larga a rede social um pouquinho de lado também. E vai aprender. Exato, tá lá, explica tudo, tutorialzinho, tal, vai aparecer, não estou aprendendo, cada dia que você mexe, você está aprendendo. Excel hoje é o básico para você entrar no Porto do Açu, né? Curso técnico, faça seu curso técnico, e o inglês, não deixe de lado não, porque o inglês é o diferencial ali. Se você quer ganhar 2, 3 vezes mais, o inglês vai te ajudar muito. Obrigado. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês nesse ano de 2024. Papai do Céu abençoe a todos. Dê valor cada dia mais à sua família, seus amigos.
corra atrás sempre, se qualifique, estude. Um 2025 de muita esperança, de muito amor, de muito trabalho e principalmente de muita paz. Até ano que vem com mais podcast. Pode falar com a Elinha Naim. Fui!